Pai querido, tu vai trazer a tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, usa teu filho, Pai querido, poder e glória, Pai, seu amado. Que a gente venha estar com o nosso coração limpo para receber a tua palavra através do teu filho, Pai querido. Usa ele, Pai querido, em nome de Jesus. Que não venha trazer nada dele, Pai querido, Pai. Pai, somente de ti, Pai querido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja do Pai Senhor Jesus. Tentar trazer aqui, tentar esmiuçar um pouco a palavra de Deus, que o texto que o Senhor me dera é um texto bem grande, mas eu prometo que eu vou resumir ao máximo, até porque as horas já são avançadas. Eu quero apenas 20 minutos da atenção da igreja, né? A passagem se encontra em Gênesis 26, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Eu não vou destrinchar a palavra toda, mas eu vou pontuar apenas 3 tópicos que o Senhor me deram em casa quando eu estava meditando essa passagem. Gênesis 26, iniciar a leitura. Isaac vai gerar por causa da fome, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão seu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaac em Gerar. Pode se sentar aí. É impossível, não vou falar impossível, é inviável falar de Isaac se eu não mencionar Abraão, seu pai. Para muitos, Abraão é considerado o pai da fé no Evangelho, porque Abraão ele tem uma chamada que nenhum outro crente na Bíblia teve, ou seja, pai de uma grande nação. Só que é interessante que às vezes para Deus transformar alguém é necessário ele tirar essa pessoa do barco do conformismo, tirar essa pessoa do meio da sua parentela. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus queria botar ele num outro patamar, queria levar ele a um lugar onde jamais foi visto por homem nenhum. E para isso acontecer na minha vida e na sua vida, é necessário Deus tirar a gente no barco da conformidade, tirar a gente do comodismo, tirar a gente da zona de conforto. Aleluia! Porque aquele que está confortável sentado no sofá de casa está perdendo a oportunidade de estar guerreando lá fora para conseguir coisas grandes a qual o Senhor tem prometido. Mas só que as pessoas hoje em dia elas querem muito sentar e querem cruzar o braço e querem fazer nada. Preste bem atenção, existe uma grande diferença entre descansar no Senhor e não fazer nada. Tem crente que vive muito tempo parado, muito tempo só esquentando banco de igreja, mas não está buscando, não está meditando nas leis do Senhor e acima de tudo não está praticando o Evangelho. E aqui vendo Isaac, a gente tem muito hábito de falar, o meu Isaac vai chegar. Nessa ocasião aqui, Isaac já chegou, mas só que chegou um tempo que Abraão ele morreu. Abraão se foi e agora Deus está chamando Isaac a uma responsabilidade. Aquela carona que Isaac pegava na oração de Abraão, seu pai, acabou. Às vezes Isaac estava ali simplesmente indo na onda do seu pai Abraão, não estava tendo compromisso nenhum com o Senhor, só estava assim, só de onda. Estava só caminhando, só boiando de onda. Aí chegou o tempo de Deus chamar ele uma responsabilidade. E aí quando Deus quer chamar uma responsabilidade, ninguém pode se meter na vida dessa pessoa. Por quê? Porque é Deus e ela e Deus. E aí o negócio fica estreito e não há o que fazer. Por quê? Porque Deus ele tinha uma aliança com Abraão. Com o Isaac é uma coisa diferente. Vai ser através de Abraão que vai vir Isaac, mas só que Deus ele firmou a aliança, ele perpetuou a aliança com Abraão e está assim até hoje. Mas com Isaac, presta bem atenção, igreja, Deus não terceiriza relacionamento. Deus, quando Ele quer ter um tete-a-tete com alguém, Ele não vai terceirizar. Ele forma uma aliança com aquela família, mas quando Ele chama aquela pessoa no individual, no particular, nem seu pai, que mais ora, que mais jejua, ele pode se meter, pode te salvar da mão do Senhor. Verdade.
E aqui Isaac vai ter o tete-a-tete com o Senhor. E ele já chega anunciando a promessa: olha, assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo. Porém, Abraão obedeceu a minha voz. E assim, Isaac, eu quero que você faça a mesma coisa. Eu não quero que você fique assim, simplesmente rasga. Eu estou te chamando para você mergulhar na profundidade. Eu quero que você saia do barco do conformismo. Mas só que aqui é interessante que o texto, no versículo 1, ele já está anunciando que naquela terra houve uma fome na qual nunca teve antes no mundo. E onde é que estavam os recursos da terra naquela época? Estava no Egito. O Egito, ele era um farol para o mundo naquele tempo. Por quê? Porque lá havia recursos, lá não tinha escassez. E ali todo mundo estava descendo para o Egito, estava todo mundo saindo das suas terras. Por quê? Porque semeava e nada plantava. Estavam lá, indo para o Egito, estavam voltando para o mundo. E isso muitas das vezes acontece nas nossas vidas. Às vezes a pessoa está passando uma certa dificuldade e está olhando os banquetes do mundo. E isso me é muito semelhante ao Evangelho de Mateus no capítulo 4, quando Jesus jejuou 40 dias e teve fome, e ali Satanás foi tentá-lo. E quando Satanás foi tentado, Jesus ainda falou assim: aparta-te de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorarás de todo o vosso coração. Por quê? Porque o mundo ele é ilusório. No primeiro dia ele está te oferecendo um banquete, no segundo dia ele está te puxando pelos pés. Por quê? Porque às vezes a gente está olhando assim: está difícil aqui dentro. Aí vem uma amizade no mundo e fala assim: está melhor aqui, vem para cá, vem curtir, vem tirar umas férias. É só um período de carnaval, você não vai se perder. E aí nessa hora que a pessoa vai lá fora, é a hora que ninguém volta mais. Fica perdido, vagando no mundão lá fora. E Deus não queria isso para Isaac. Por quê? Porque os egípcios, eles tinham outros deuses e tinham seus costumes. Por quê? Porque Deus sabia que Isaac poderia se contaminar, mesmo sabendo os preceitos e os mandamentos do Senhor. O interessante é, Deus ele não terceiriza relacionamentos. Deus está chamando: Isaac, vamos, vem comigo, vem para a terra de Gerar. Vem, porque ali ninguém está colhendo nada, mas contigo você vai lançar semente. Eu serei contigo, tu lançarás a semente e aquela terra vai frutificar. Você vai começar a cavar poços. E ali eu, Senhor teu Deus, serei contigo em tudo. E ali eu vou usar você para confundir Abimeleque, o rei dos filisteus. E é interessante que os filisteus, já é crônico isso, eles sempre foram inimigos do povo israelita, sempre perseguindo o próprio israelita. Interessante que Deus está mandando Isaac crescer, frutificar, multiplicar numa terra de nação, numa terra de deuses estranhos. E quando você vai para esse lugar, a diversidade é muito grande. Agora, resumindo, Isaac vai estar com Abimeleque, e ali no banquete, ali naquele palácio, ele vai ocultar, ele vai mentir, melhor dizendo, ele vai mentir, falando que Rebeca não é sua esposa. E ali por quê? Porque ele está olhando assim: se eu for naquele lugar ali, eles vão olhar minha esposa bonita, eles vão querer logicamente me matar e vão querer ficar com ela, vão tomar posse dela como mulher. Mas só que não. Ele vai lá, ele mente para o rei Abimeleque e fala assim: somos apenas irmãos. E ele logicamente porfia, e o rei Abimeleque olha pela janela, vê ele brincando com Rebeca e fala assim, chama Isaac para o partido lá e fala: olha, por que você mentiu para mim? Por que você não falou que ela era sua esposa? Certamente você iria trazer maldição para mim e para minha nação, você fazendo isso. Só que ali foi uma lição que Deus ensinou a Isaac. Por quê? Porque não é através da mentira que Deus vai te fazer grande em algo. Não é através de você mentir por medo ou por uma qualquer outra situação que você vai ocultar as promessas do Senhor na sua vida. Deus ele é um Deus de verdade. Deus ele é um conjunto de verdades para se tornar veracidade. Deus não compactua com a mentira. E ali Deus permitiu que Abimeleque visse aquela situação para exortar Isaac. Sabe, porque muitas das vezes é muito mais fácil você pegar o caminho mais fácil. Muitas das vezes é melhor você querer pegar o caminho mais fácil. Mas só que com Deus não, porque quando Ele te chamou, Ele te garante. É Ele que está te chamando, é Ele que está te convidando, é Ele que está nos convidando. No meio da adversidade, nós não podemos olhar para a situação, nós não podemos olhar para o homem. E é interessante que ali Isaac vai chegar e vai começar a cavar. Deus ele está conduzindo Isaac, vai falar assim, Isaac vai chegar num poço e vai começar a cavar.
vai começar a puxar. E ali vai o quê? Nascer, vai vir água. Por quê? Tendo em vista que a terra era ruim, a terra era infértil. Mas só que ali, no Vale de Gerar, tendo em vista, igreja, que ele está no vale. No vale realmente é muito difícil de frutificar algo. Ele vai até ali e vai plantar. Começa a acabar o poço. E ali começa a nascer e Isaac começa a crescer. E nesse crescimento de Isaac começa a chamar a atenção dos filisteus. Ué, ora, nós não estamos fazendo nada, temos aqui. Aí o rei Abimeleque vai chamar a atenção de Isaac. Olha só, como é que é isso? Você está fazendo frutificar, eu moro aqui há tanto tempo e comigo não está acontecendo nada. Ou seja, Deus chamou ele para trabalhar, plantar, crescer, multiplicar. E o rei Abimeleque ele só está o quê? Está no modo dieta. Está querendo plantar uma coisa, está querendo colher uma coisa que ele nem está plantando. E muitas das vezes é assim na nossa vida, porque Deus às vezes está querendo abençoar o irmão, está nos abençoando, e às vezes até quem é da nossa própria parentela está vendo as coisas acontecendo, está vendo assim, olha, quanto tempo assim na casa de Deus, eu estou há 20 anos no Evangelho, o irmão entrou agora e já está colhendo os frutos, já está crescendo, já está multiplicando, já está desenvolvendo os dons espirituais, já está multiplicando o seu ministério, já está se desenvolvendo. Eu estou tanto tempo aqui, nada acontece na minha vida. E isso me leva à passagem de Neemias, Sambalate, Tobias e Gesem. Estavam simplesmente de braços cruzados e querendo impedir que a obra de Deus ela se firmasse ali, e querendo impedir a reestruturação dos muros em Jerusalém. Ou seja, muitas das vezes é aquele que não faz nada e quer impedir aquele que está fazendo. É o que? As pessoas âncoras na nossa vida. Tem pessoa que não veio para somar, realmente tem pessoa que veio ser só para diminuir, só para jogar a gente para trás, só para fazer a gente retardar no mistério. Mas com Deus não. Independente de quem esteja do nosso lado, nós temos sempre que avançar, igreja. Nós não podemos olhar para a situação, nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Se Deus nos deu a promessa, é Ele que garante. Não olhe para trás. O único momento na Bíblia que Ele permite nós olharmos para trás é Isaías 51, que Ele fala assim na passagem: olha do fundo do poço que eu te tirei, olha lá, será que o Deus que eu fui lá atrás para te resgatar não serei aqui agora na frente dessa adversidade? Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Sabe quem é que muda? Somos nós. Quem muda somos nós. Isso já é temporal, irmão. O povo israelita passou geração de geração e eles sempre foram um povo, uma geração que era obediente, outra desobediente, uma geração obediente, outra desobediente. Era sempre assim. Os reis de Israel sempre foram assim, porque queriam chamar outros deuses, porque se deixavam se levar, se deixavam se contaminar pelas coisas do mundo. Mas só que com Deus é diferente. Com Deus você tem que estar firmado na rocha, você tem que estar firmado nos preceitos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, nas obediências do Senhor, para somente assim você ver as promessas do Senhor se cumprirem na sua vida. E eu não estou falando só de promessas de bens materiais, principalmente as espirituais. Porque de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento a Bíblia fala que é simplesmente chegar ao topo. Não, é um processo que te fortalece na caminhada. Aleluia! Se o processo não te fortalecer na caminhada, quando eu falo fortalecer, é nos forjar, nos moldar como uma ovelha. É necessário tirar os carrapichos, tirar as escamas dos olhos, é necessário amadurecer, que foi o caso de Isaac. É necessário ir a uma profundidade maior, é necessário nós buscarmos mais, olharmos mais, meditarmos mais nas leis do Senhor, deixarmos de ser interesseiros, deixarmos de ser egocêntricos, pessoas egoístas, pensando somente em nós mesmos. É necessário nós obedecermos mais a voz de Deus. É necessário parar de olhar para quem não é para olhar, porque Jesus ele é o alvo. Ele ainda vai falar assim: aprender de mim que sou humilde e manso de coração. Ele vai falar: olha para mim, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. João 10 e João 15 ele ainda vai dizer mais: eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta do curral das ovelhas. Sem mim nada podeis fazer, irmão. Sem Jesus Cristo ele é a porta. Jesus Cristo ele é a porta de emprego. Jesus Cristo ele é a porta para você conseguir um carro novo. Jesus Cristo ele é a porta da salvação das nossas vidas. Porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. A intimidade primeiro é com Jesus. E aqui, para não fugir da passagem, os filisteus ele vem com Isaac e vai começar a implicar com Isaac. E fala: tudo bem, o mistério não é a terra, o mistério é o dono
é eu que estou cavando, eu vou sair e a fonte vai cessar. E Isaac se retirou dali e deu o nome no lugar, ele chamou de Ezeque. Ezeque significa simplesmente o que briga, contenta. E aí ele foi para outro lugar e ele foi cavar. E ali onde ele parou de cavar, onde ficou Ezeque, foi lá a fonte cessou, Isaac foi cavar de novo num outro vale. E aí ele foi cavar, e aí ele começou a crescer de novo, e aí Abimeleque vai ter com ele, vai falar, poxa, cara, então, eu cheguei aqui de novo, eu quero tomar posse desse terreno. Isaac já sabendo disso, tudo bem, eu vou chamar o nome desse lugar agora Sitna. Sitna significa inimizade. E aí ele olhou, como bem dizer, Isaac pensando, pobres coitados, não sabem que o mistério de Deus é comigo, o mistério não é a terra, porque a terra é infértil. Mas é o propósito do Senhor que está comigo. Isaac se retirou dali e foi para outro lugar. E ali bateu aquele estalo na cabeça de Abimeleque, porque a fonte ela cessou de novo. E aí ele começou a entender, nossa, o mistério não é a terra, o mistério é o Deus que está com Isaac. Glória a Deus, aleluia. É quem está com Isaac naquele momento. O segredo não é simplesmente o que se planta, é com quem você está plantando. Percebe-se? Não é quem está plantando, é com quem você está plantando. Porque se fosse Isaac por ele mesmo, pelo seu egocentrismo, pela sua vaidade, nada aconteceria. Mas como foi pela palavra do Senhor e ele foi obediente, Deus se fez presente na vida dele. Porque era uma forma de Deus atuar, uma forma de Deus operar. Porque a palavra do Senhor fala em Jeremias, operando o Senhor, quem impedirá nada em ninguém. E ali Isaac foi mais uma vez para mais um vale. E ali, mesmo na dificuldade, ele começou a semear, começou a cavar poço, começou a crescer. E aí novamente veio os filisteus e chegou até Isaac. Isaac pensando, poxa, de novo, então já é para me retirar daqui, porque a terra é de vocês. Né? E aí Abimeleque veio falar para ele, não, essa terra agora é sua. E ali Isaac deu o nome de Reobote, porque assim o Senhor amplificou, e aí Isaac se multiplicou naquela terra pela palavra do Senhor. O que eu quero dizer no tópico aqui, irmão, é que quando Deus ele chama o particular, a gente não pode fugir. Nós não podemos olhar para nenhuma situação. Não há como fugir do chamado do Senhor na nossa vida, porque Ele sempre vai requerer isso de nós, Ele sempre vai nos exortar, vai falar, cadê minha obra? Ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, vai fazer o vídeo, vai fazer a minha obra, porque amar o Senhor da boca para fora é muito fácil. O amar a Deus é você obedecendo seus estatutos, obedecendo seus mandamentos e praticando eles, não é simplesmente ler, meditar e nada fazer. É obedecer o Senhor e praticar. E ali quando Deus ele dá uma ordem, nós temos simplesmente que obedecer. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? Que todo mundo conhece a voz do Senhor, sabe como é que Ele é, mas a gente não quer, sabe, dar muita importância para as coisas de Deus. Mas só há uma explicação lógica para isso. Só para encerrar, irmão, só há uma explicação lógica para isso. Gui, coloca na tela em Filipenses 2, versículo 21. Filipenses 2, 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo nessa passagem? Está todo mundo preocupado mais com os seus interesses vãos do que buscar a Deus, do que fazer os preceitos do Senhor, do que fazer a obra de Deus. Porque nós somos muito egoístas por natureza. Somos muito egoístas por natureza. O que eu quero declarar nessa noite, vamos jogar o nosso egoísmo por terra, vamos deixar o nosso egocentrismo e vamos colocar Deus. Porque quando a palavra do Senhor fala de primícia, ela não está falando simplesmente de dízimo, ela está falando de colocar Deus como protagonista da nossa vida, para não acontecer igual as bodas de Caná, onde Jesus estava como um mero convidado e houve a falta do vinho e Maria veio chamar ele, olha, faltou o vinho, faz alguma coisa. Legal, a gente aprende com Maria que realmente só pode fazer alguma coisa Jesus, que é o dono do milagre. Mas só que a gente tem que colocar Jesus como maioral, como protagonista da nossa vida, para assim se cumprir o Salmo 23, que ele vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E aqui eu quero ver essa rica oportunidade e a gente vai para Jesus, que a gente tem